Olá, seja muito bem-vindo à nossa conversa de hoje. 2027 pode ser o ano em que o Brasil trava, literalmente. Governo admite falta de dinheiro em 2027. Governo prevê 2027 desafiador e diz que há risco de paralisia. O governo já admitiu que vai faltar dinheiro em 2027. Mas por quê? Os precatórios, as dívidas judiciais da União, voltam com força. Só de precatórios mais emendas parlamentares, 50 bilhões de reais. Sobra pouco para investir ou para manter a máquina pública rodando. Previsto para aquilo que é considerado livre, investimentos, manutenções, serviços públicos, cai de 208 bilhões de reais no ano que vem para 122 bilhões em 2027. Dá uma olhada aqui na tela em azul escuro, as despesas que são consideradas obrigatórias no ano de 2026, 2027 e assim por diante. E do seu lado direito, as livres, entre aspas, aquelas que não são obrigatórias. Perceba como vai reduzindo. E eu deixei destacado embaixo, em amarelo, os valores previstos para as despesas não obrigatórias a partir de 2027 são insuficientes para manter os serviços funcionando. Qual que é a minha análise desse cenário? O Brasil corre risco de paralisia fiscal. Não vai ter dinheiro nem para manter serviço público básico. Os precatórios estão voltando com força total. A conta ficou escondida por anos e agora vai estourar. Tem o risco de downgrade nas agências de rating, aquelas que fazem análise da nota de crédito do nosso país, caso o rombo fiscal venha a explodir. E o arcabouço fiscal não se sustenta a partir de 2027. O que o governo pode fazer nessa situação? Primeira opção, subir impostos. É o mais rápido, mas também é o mais impopular. Só que tem essa carta na manga. Então o governo pode utilizá-la, aumentando mais ainda a carga tributária, principalmente em empresas e setores mais lucrativos como bancos, big techs, commodities, e também brasileiros, pessoa física, que possuem mais prosperidade financeira. A segunda opção é você cortar gastos obrigatórios, mas isso é quase impossível. Gastos com aposentadoria, pagamentos de funcionários públicos, benefícios sociais, eles consomem a maior parte do orçamento e eles também têm forte proteção legal. Cortar aqui exige uma reforma e mexer com privilégios custa voto. E o ano de eleição é 2026. Terceira opção, reduzir emendas parlamentares. Seria o mais justo com a sociedade, tecnicamente, mas corte em emendas significa briga com o Congresso. E briga com o Congresso significa risco de paralisia política total. E a última opção é o que eu chamo de PEC do desespero. Se nada der certo, o governo pode de novo tentar uma PEC para mudar o arcabouço fiscal, excluir os gastos com precatórios ou emendas da meta fiscal, mas a reação do mercado financeiro a isso daqui seria explosiva. Se as notícias das finanças públicas do Brasilzão, a nossa casa, não são as melhores, a Bolsa Brasileira, pelo menos, está trazendo um pouquinho mais de alegrias. O Ibovespa subiu ao longo dessa última semana 1,04%, batendo os 129.600 pontos. A alta veio puxada por blue chips, como Petro, Vale, bancos e empresas de educação. O grande impulsionador foi o aumento do preço do barril de petróleo e também o vencimento de opções que acaba ocasionando fortes movimentações na B3. Inclusive, as ações da Petrobras subiram após a empresa anunciar corte no preço do diesel. O mercado leu isso como uma estratégia tática. A Vale também subiu depois de dias seguidos de queda, mesmo com o minério de ferro oscilando. E a Edux e Anima, duas empresas educacionais, subiram porque os gringos recomendaram
compra para esses ativos. A minha análise é que essa alta semanal da bolsa foi técnica e não estrutural. Ela foi puxada por vencimento de opções e movimento de curto prazo, e não por uma melhora econômica real. A tensão global continua. O Trump está apertando tarifas, o Fed está pressionado, a recessão nos Estados Unidos está no radar. O petróleo subindo ajuda a Petro? Ajuda, mas também pode reacender a inflação. E a valorização de ações educacionais teve mais a ver com recomendação de analistas do que com resultado real. E os gringos, será que voltaram ou não voltaram? Eles, nessa última semana, ficaram animadinhos. Será que a maré virou? Depois de saírem mais de 12 bilhões de reais da bolsa no começo de abril, os estrangeiros voltaram essa semana, o que proporcionou que o Ibovespa subisse. Aos pouquinhos eles estão reduzindo o seu pânico na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Houve entrada pontual de recursos em blue chips, acabei de falar sobre isso, só que o volume negociado ainda é fraco, o que mostra que não teve um ponto de virada. E mais, os riscos fiscais dentro do Brasil e o risco de recessão global, mundo afora, ainda permanece no radar. Então a minha análise dos gringos na nossa bolsa é que a volta deles é pontual e reativa, não estrutural. A guerra comercial continua, ela deu uma esfriada no discurso, mas nos bastidores é uma incógnita. O volume fraco na bolsa mostra que não é otimismo real, é uma cautela seletiva. Ações como Petro e Vale subiram por petróleo, correção técnica, não por fundamentos. E o fiscal brasileiro, como eu acabei de mostrar para você, né, segue preocupando. O gringo não fica onde tem risco e bagunça. O placar da rentabilidade nesse ano de 2025 está sendo bem melhor do que o ano passado. Aqui você está vendo os 4 principais índices da renda variável da nossa bolsa. Ibovespa no verdinho, small caps muito bem, respirando depois de anos perdendo dinheiro, índice de dividendos e até os queridinhos, os fundos imobiliários respirando no verde. Esse ano 2025 está bem diferente do que foi o ano passado. Inclusive eu vou chamar aqui o VAR para você ver a rentabilidade desse ano. E o nosso VAR é o único que não falha no Brasil, diferente do VAR do Brasileirão, né? Aqui você está vendo o VAR da rentabilidade, basicamente mostrando toda a trajetória daqueles 4 índices que eu expliquei para você agora, desde o começo do ano até o momento que nós estamos conversando. Já em relação à renda fixa, nós tivemos taxas pagando um pouquinho menos, porque houve leilão. Pois é, as taxas do Tesouro Direto caíram suavemente essa semana, porque o governo fez um grande leilão de pré-fixados e de Tesouro IPCA. Isso ajudou a suavizar a pressão no mercado. Na prática, o que o governo fez? Ofereceu mais títulos para o mercado e aí isso deu uma arrefecida, uma acalmada, uma suavização nas taxas. Mas elas ainda continuam num patamar inacreditavelmente alto. Dá uma olhada ao quanto que estão pagando os pré-fixados e os títulos atrelados à inflação. Qual que é a minha análise sobre o cenário atual da renda fixa? O governo agiu para evitar estresse no mercado. Então o leilão foi um recado claro. Essa queda nas taxas é pontual, não indica uma melhora fiscal. A guerra comercial entre Estados Unidos e China ainda pressiona os juros globais, o que pode voltar a afetar o nosso tesouro. Para quem quer entrar agora, as taxas estão muito atrativas, eu acabei de mostrar elas para você, mas atenção, papéis longos, aqueles de vencimento mais esticado, continuam muito arriscados. Não sugiro que você vá em longos. Foque em curto e, no máximo, médio prazo. Vamos chamar aqui o nosso VAR da renda fixa. A renda fixa também está indo muito bem esse ano no Brasilzão, CDI, o IMAB, que é um índice do Tesouro IPCA, e a IFM é dos pré-fixados, e IDA geral é de títulos privados. Então, o que são títulos privados? CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debênture. Você veja que quem tem renda fixa no Brasil não tem nenhum tipo de preocupação, né? Todo ano entregando coisa boa,
não tem segredo. Aqui você vê o VaR da renda fixa com esses índices que eu mostrei para você. Você veja, né, como é muito mais estável, menos volátil. É por isso que eu gosto bastante de colocar na carteira dos nossos clientes para dar aquela equilibrada, com rentabilidade e segurança. Enquanto a Bolsa brasileira nesse ano é só alegria, na Bolsa do Tio Sam as coisas andam bem diferentes do que a gente viu ano passado, hein? As bolsas de Nova York caíram até 2,8% na semana. O Trump ele voltou a restringir exportações de chips para a China. Em resposta, a China suspendeu os pedidos da Boeing, a empresa de aviões. A Nvidia caiu 10% em um único dia. Anunciou que toda essa loucura vai fazer ela ter uma perda de 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Enquanto isso, o Trump foi lá e atacou o presidente do Fed, o Banco Central Americano, o Jerome Powell. Disse que ele já deveria ter cortado juros. O mercado, ele está perdido. Ele está hoje sem liderança confiável e com medo de intervenções, de novas taxas. Então a minha análise desse cenário é o seguinte: a guerra comercial, essa semana, ela voltou com tudo. No finalzinho da semana, ela deu uma amenizada. Poxa, pode ser que resolvam, mas ao longo da semana nós tivemos problemas com os chips, problemas com os aviões, e tarifas, e retaliações, as Big Techs sofrendo, a Nvidia e a Apple, o Trump. Agora, mais para o final da semana, começou a bater no Fed em público, né, assustando o mercado, pressionando os juros. Tivemos também a queda da United Health, que é uma das grandes companhias de saúde norte-americana. Ela chegou a desabar 22% após rumores que vai sofrer uma regulamentação mais pesada. Então o investidor global ele está desconfiado, cauteloso e tirando o seu pezinho. Quando a gente vai pro VaR dos investimentos do Tio Sam, é um cenário completamente oposto do que a gente viu ano passado. Ano passado tudo verde, tudo maravilhoso, todo mundo sorrindo de orelha a orelha porque não precisava fazer esforço para ganhar dinheiro. Esse ano é o oposto. Você está vendo aqui o S&P 500 caindo quase 10%, seria o Ibovespa dos Estados Unidos. Índice de small caps aqui, menos 15%. Esse daqui é o índice de ações de dividendos, sempre menos volátil. Gosto bastante de empresas de dividendos nos Estados Unidos. E você veja, aqui são os fundos imobiliários americanos, né? Os REITs. Eles estão caindo, mas entre todas as classes de ativos, são as que menos estão sendo impactadas até o momento. E olha, por incrível que pareça, né? Quando a gente chama aqui o VaR da rentabilidade esse ano, por incrível que pareça, já tivemos momentos piores. Não significa que já resolveu a situação. Mas nos últimos bate-papos a gente estava enfrentando o auge da crise. Até agora deu uma recuperada, deu uma melhorada. Já foi pior. E quando a gente vai para o cenário da renda fixa, você veja aqui a importância de você ter esses investimentos na sua carteira. Os 4 principais índices, e aqui eles são índices muito semelhantes com aqueles que a gente viu na renda fixa brasileira. Esse é o mais parecido com o Tesouro Selic. Esse daqui é o Tesouro IPCA dos americanos. Esse daqui é o pré-fixado e esse daqui é o crédito privado. Você perceba, esqueci de botar aqui um maisinho, tá? Mas todos eles estão positivos, com exceção deste daqui dos pré-fixados. Então, se você tem renda fixa na sua carteira, você está mais seguro, com menos volatilidade. Dá uma olhada aqui no VaR ao longo do ano. Você tem mais previsibilidade, mais estabilidade, não tem toda aquela loucura. O máximo que chegou a cair ao longo desse ano foi aqui, E quanto que deu? Menos 3%. Isso foi o máximo, Enquanto tivemos ações que caiu 20, 30, 40, o máximo aqui foi 3%. E falando em investimento exterior, a gente tem que falar sobre o dólar. Ele fechou a semana em 5,80 por conta desse motivo aí. Eu falei para você que no final da semana deu uma esfriadinha, né? Nessa tensão. O Trump falar em acordo com a China. Mas presta muito atenção aqui na minha análise, porque a queda do dólar ela não tem nada a ver com a melhora do Brasil. Que fique muito claro isso. É 100% movimento externo. Então a alta do petróleo ajuda o real, mas também pode reacender a inflação. O Trump, no final da semana, depois de fazer uma bagunça danada, resolveu acalmar o mercado com uma promessa de acordo, mas depois vai lá e começa a pressionar o Fed para baixar a taxa de juros, enfim. Nesse momento, eu vejo que o dólar pode estar numa promoção momentânea, mas a tendência
é de volatilidade. Uma hora está 6,20, outra hora está 5,80, outra hora está 6,20, outra hora está 5,80. Então, muita calma nessa hora. Ao longo desse ano de 2025, o dólar ele está caindo 5,43%. O ouro, olha que maravilha, hein? O ouro está indo muito bem, obrigado. Mais 17%, indo para casa de 18%. E as criptos, que ano passado foram o investimento que mais deu dinheiro, esse ano é o investimento que mais está fazendo você perder dinheiro. Quando a gente coloca no VAR, né? Como é que foi esse ano até agora? Olha o ouro, hein? Perene, previsível, estável, subindo, maravilhoso. Céu de brigadeiro para ele. Agora, o hash está vivendo um inferno, né? Caindo. O hash é o índice de criptomoedas mais tradicional aqui do mercado brasileiro, mas eu sei que você gosta de ver sempre criptos negociadas em dólar, né? Então aqui eu vou colocar para você, no momento que nós estamos conversando, como é que está o mercado. O Bitcoin está na casa dos $85.000, ele caiu aí cerca de 8% esse ano. A Ethereum, uma queda mais braba, né? Caiu mais de 50%. A Solana, uma cripto que bastante gente tem, caindo mais de 25%. A Dogecoin, que é a queridinha aí do Elon Musk, caindo também mais de 50% esse ano. E se você chegou até aqui, parabéns. Você já entendeu que o cenário é complexo, volátil e cheio de armadilhas. Mas entender não é o suficiente. Você precisa de estratégia, de proteção, de decisões firmes. E é exatamente isso que a RC Wealth faz para você. Chega de investir no escuro. Chega de tomar decisões de investimento por impulso. Aqui você tem um time certificado que respira o mercado financeiro e atua com inteligência patrimonial real. Se o seu patrimônio é sério, a sua decisão precisa ser séria também. Primeiro link é na descrição e o primeiro comentário fixado. Você vai clicar nesse botãozinho azul e colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. A decisão mais inteligente que você pode tomar hoje é parar de seguir sozinho nessa jornada. Pode contar comigo.